Por isso que nós estamos hoje com o Vida e Saúde, falando sobre medicina esportiva, recebendo aqui uma das maiores autoridades no tema, Dr. Carlos Augusto de Matos. Ele é chefe do Departamento de Ortopedia do Hospital Madre Teodora. Eu falei Madre Teresa, não, é prima, mas é Madre Teodora de Campinas. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Obrigado, Frei. Eu que agradeço o convite e espero tirar várias dúvidas no assunto que eu milito faz tanto tempo, né? Que Deus abençoe e seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que quem está em casa, como eu sempre digo aqui, aumentou o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações, viu, doutor? Quando a gente fala assim, doutor, assim, a gente sabe, a gente está acostumado a ver aqueles treinadores em academias, enfim, aquelas pessoas, aqueles personal trainer que fica lá, os monitores, enfim. Mas quando a gente fala assim, médico do esporte, a gente está associado assim a uma seleção de futebol, seleção de algum esporte, algum time de futebol, enfim, médico do esporte. Quer dizer que o médico do esporte não é só para seleção e para clube esportivo, o médico do esporte é aí para servir a população. Isso tem um valor histórico muito importante. No começo, o médico do esporte era justamente para os atletas de ponta. De top de linha. Top de linha, os profissionais. Alto padrão, que competiam. E a gente compara hoje a medicina esportiva com a Fórmula 1. Ok. Então, a tecnologia, os profissionais que atendem na Fórmula 1, uma hora essa tecnologia vai chegar no nosso carro. Ok. Então, o que está sendo desenvolvido com os atletas de ponta, as pesquisas, a gente está tendo contato e a gente também utiliza nos atletas amadores, que a gente chama, ou recreativos. O recreativo é aquele que não ganha dinheiro, não compete, que só se diverte. Então, hoje, o conceito de medicina esportiva é geral, para quem quer fazer atividade física, não apenas para quem faz uma competição. Ok. Agora, doutor Carlos, assim, o brasileiro, ele é propenso a fazer atividades, ele gosta de fazer atividade, ele é incentivado a isso, doutor? Em algumas atividades, vamos dizer assim, hoje, enquanto antigamente o pior problema da população era a fome, atualmente um dos maiores problemas da população é a obesidade, o sedentarismo. Então, digamos que para algumas atividades o brasileiro se dedica, por exemplo, futebol. Agora, uma atividade física regular, que precise fazer com certa cautela, não é muito comum. A maioria gosta de fim de semana, digamos assim. A gente quer incentivar nesse programa que você, que de repente o doutor falou, eu até vou perguntar para ele depois, assim, quais as consequências de um sedentarismo na vida, enfim, o tempo vai passando e a gordurinha vai acumulando, o exercício que é bom não vem nunca, quais as consequências disso para a saúde e para o coração, mas a gente quer que esse programa leve você a se inspirar, no mínimo, você começar a movimentar o corpo, porque às vezes, assim como o doutor falou, assim, às vezes nós cuidamos tão bem de um carro, de um bem, de uma propriedade, né, de uma coisa que a gente tem, e de um relógio, de um computador, de um tablet, enfim, mas tão pouco a gente cuida dessa máquina, o nosso corpo, enfim. É ela que é mais importante de tudo. Então, nós queremos incentivar você hoje a tomar essa consciência. Nós fomos às ruas, doutor, e vamos ver assim quais são as curiosidades do santo povo de Deus sobre o tema de hoje. Aqui o povo tem voz, o povo fala, o povo pergunta. A professora Mana também quer fazer uma pergunta. Diz aí. Então, a dúvida é, qualquer pessoa de qualquer idade pode usufruir da medicina esportiva? Muito bem, doutor. Qualquer pessoa pode ir no consultório de um médico do esporte? Não só pode, como deve. A medicina esportiva é para qualquer pessoa que esteja querendo começar ou já esteja fazendo uma atividade física. A gente sempre associa esporte com academia, futebol, não. Isso. Atividade física é você andar numa lagoa, é você praticar uma corridinha. Não precisa ser um esporte conhecido. Você tem que gastar calorias e para isso você tem que saber como está seu corpo. Quando a gente vai em algumas academias, até aquelas academias que são as mais simples, aquele fundo de quintal que a gente tem também, são boas, a intenção é boa, mas de repente precisa de uma orientação. Não é só chegar lá e pegar uma fichinha e começar a fazer exercício. Mas tem muitas academias de grande porte, médio e grande porte, que tem lá, antes de começar a fazer exercício, você vai passar por uma avaliação. Essa avaliação é feita por um médico do esporte ou não? Infelizmente, não é padronizado. A gente tem uma legislação hoje no Brasil que é obrigatório que tenha um atestado médico estando apto para atividade física.
Esse atestado médico, ele não é regulamentado quem que deve fazer ou que exames ele deve ser feito, mas ele existe uma obrigatoriedade, mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas passam no consultório, pega com um amigo, um médico conhecido, e muitas vezes não faz nenhum exame, nem mesmo um exame físico, para saber se a pessoa tem algum risco. O que um médico do esporte, assim, uma pessoa que é, digamos assim, amadora, que vai começar agora, o que um médico do esporte avalia e a libera para fazer exercício? Depende da idade, das patologias que essa pessoa tem e o que ela quer fazer. Ok. Vou falar um exemplo. Uma criança que quer fazer uma atividade física simples, basta um exame físico. Um senhor de 60, uma senhora de 65 anos que já teve algum problema cardiológico, o número de exames que ela vai fazer é bem maior. Então, não é uma receita de bolo. Cada caso tem o protocolo para aquela situação. Ok. O senhor falou do sedentarismo. Quais são as consequências? O que é um sedentarismo, primeiramente? E quais as consequências para a saúde de uma pessoa que resiste, doutor, resiste ao mínimo de exercício físico? O sedentarismo é a ausência de atividade física, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque uma pessoa que trabalha, uma dona de casa que cuida da casa o dia inteiro, não pode ser considerada uma sedentária. Ela faz uma atividade. Ela queima caloria, mas às vezes nem sempre é em benefício ao seu corpo, né? Às vezes está causando lesões. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, se a pessoa ela pratica meia hora de atividade por dia, por 3 dias na semana, ou seja, 1h30 por semana, que não é muito, ela já diminui muito o seu risco de morte quando ela for mais velha. Ela baixa muito a morbidade dela, a mortalidade. Então, o sedentarismo é quando você não alcança nem isso. Quer dizer, é muito pouco, né? Então, o sedentarismo é quando você não faz nem meia hora de atividade física 3 vezes por semana. Olha que maravilha, quantas informações. Nós vamos perguntar depois do intervalo, vou chamar o primeiro intervalo já, se uma pessoa que já descobriu alguma patologia, se tem diabetes, se tem algum problema talvez de coluna, bico de papagaio, enfim, se pode ou não fazer exercício como. Quer saber essa resposta e tantas outras? Estou esperando a sua pergunta, hein? Não sai daí, o Vida Saúde é seu e vai para o primeiro intervalo. A gente volta já. Tendo uma lesão ou alguma dor articular ou muscular, não está se automedicando em casa, né? Porque isso vai mascarar muitas vezes os sintomas e, além disso, a lesão com o tempo, se não for diagnosticada, o paciente pode ter uma piora do quadro e muitas vezes, se não for diagnosticada antes, o que poderia ser uma patologia de tratamento conservador, fisioterapia, medicações, pode se tornar uma patologia com tratamento cirúrgico.